Muito boa tarde a todos. Antes de iniciarmos também, temos que informar que esta sessão será gravada e que as imagens poderão ser posteriormente divulgadas nos canais da Direção-Geral de Educação, e também gostaríamos de informar que os colegas têm os microfones desligados, portanto, mas podem utilizar o chat para comunicar ou colocar questões. Posto isto, damos as boas-vindas à primeira sessão do Workshop 6, portanto, intitulado Aprendizagem Invertida. Portanto, é um workshop organizado pela Direção-Geral de Educação, no âmbito do projeto piloto Manuais Digitais. Este será o nosso último workshop PPMD deste ano letivo, portanto, encerrando assim o ciclo dos 6 workshops previstos. Como sabem, o objetivo destes workshops é divulgar práticas pedagógicas inovadoras, com recurso aos manuais digitais e outros recursos educativos digitais, em contextos de aprendizagem ativa e também promover a partilha de práticas entre as escolas. Este workshop é dedicado à aprendizagem e, portanto, à estratégia pedagógica da aprendizagem invertida. Antes de avançarmos, queremos também deixar aqui alguns aspectos importantes sobre a acreditação destas sessões. Portanto, os workshops, como sabem, estão acreditados pelo COFAI Sebastião da Gama, a quem muito agradecemos a colaboração, em especial à doutora Graça Carneiro, diretora deste COFAI, que interage diretamente connosco. Eu já lhe vou passar a palavra, mas antes disso, queria só referir que para a obtenção do certificado, portanto, os colegas presentes devem participar ativamente nas duas sessões do workshop, portanto, neste caso deste workshop, portanto, que ele é acreditado com 4 horas de formação, portanto, temos a sessão 1 e a sessão 2, cada uma com 2 horas. Pedimos também aos colegas que renomeiem o vosso nome no Zoom, podem colocar nome, apelido e escola. E ainda dizer-vos que no final da sessão serão partilhados no chat os links para a avaliação da sessão e também para o registro de presenças. Chamamos a atenção para o preenchimento do formulário de presenças, uma vez que a verificação das presenças é efetuada exclusivamente através do registro neste formulário. Portanto, aquilo que nós fazemos é, portanto, vamos compilando os nomes dos colegas que têm o registro de presenças, portanto, no formulário de presenças, e é essa listagem que nós enviamos depois para o centro de formação. Portanto, por favor, não saiam da sessão sem efetuar o registro de presenças. O certificado depois, então, será enviado por correio eletrónico, pelo próprio COFAI, Sebastião da Gama, após a conclusão e verificação das presenças. E eu agora passo a palavra à doutora Graça Carneiro, que também nos poderá atualizar melhor com todas estas informações. Eu vou tirar a minha partilha. Boa tarde, doutora Graça Carneiro. Olá, como está, professora? Como estão todos os colegas? A minha intervenção é apenas no sentido de reafirmar que para nós é uma honra e um gosto estar a colaborar convosco nesta iniciativa. Acho que estamos todos a trabalhar para o mesmo fim e, portanto, no mesmo sentido, e é um gosto estar aqui. A professora já alertou para todas as situações para as quais eu alertaria, no sentido das pessoas virem a obter o certificado. Portanto, assinar a folha de presenças nas 2 sessões, só poderá vir a ser certificado quem de facto participar nas 2 sessões, e de resto tudo fluirá como habitualmente, creio eu, inclusivamente as partilhas de hoje que têm todas sido muito ricas e mais uma vez assim será com certeza. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Graça. Nós vamos então prosseguir. Nós sabemos que todos os casos têm sido sempre resolvidos, por isso
penso que conseguimos levar, com toda esta colaboração, conseguimos levar a bom porto, quer a certificação dos formandos, quer também, os objetivos a que nos propusemos nestes workshops. Eu Ora peço bem, desculpa de interromper, eu só diria que, dado o nosso, trajeto já longo, tornou-se rotineiro este processo e, portanto, não nada de extraordinário o trabalho para o centro de formação. Foi com muito gosto que o fizemos e estamos disponíveis, com certeza que sim. Muito obrigada. muito bem, muito obrigada, doutora Graça. Nós vamos então avançar, vamos passar para um momento de apresentação dos participantes, o nosso momento usual. Vamos fazê-lo através da plataforma Mentimeter. Eu penso que os meus colegas já estarão a colocar no chat o link para a participação e também têm aqui o código. Com as respostas, não é? Para percebermos então, boa tarde a todos, E colegas, bem-vindos a esta sessão. Ainda não tinha dado as boas-vindas e vamos então perceber onde é que nos estão a ver, não é? Quem são os corajosos ou onde estão os corajosos que no dia 11 de junho, às 5h30, estão aqui a ouvir falar sobre aprendizagem invertida. Então, temos maioritariamente professores do terceiro ciclo, mas também muitos do secundário. O segundo ciclo está agora a ganhar um bocadinho mais de expressão, parece que estão em competição um com o outro. O primeiro ciclo um bocadinho menos representado aqui neste grupo, o que também é natural, atendendo a que o projeto tem maior presença nos segundos e terceiros ciclos, não é? E continuamos a ver aqui os números a subir, sendo que o terceiro ciclo e o segundo ciclo estão realmente aqui muito a par, com 21 e 25 colegas a participar. Será que conseguimos ver de onde é que as pessoas vêm, Ana Paula? Está um bocadinho ora, lento. ora bem, desculpa, Susana, Sim, eu sim, tudo bem, podemos ver podemos primeiro há quanto avançar. tempo é que as pessoas estão, tudo bem. Ou qual é a disciplina, vamos lá perceber. Então, vamos. Ora, as línguas logo em destaque, o que é uma coisa que me agrada, sendo eu de inglês, não é? Portanto, logo ali o francês e o inglês a aparecer, mas também muitos colegas de matemática, de português, portanto, muitas áreas curriculares aqui presentes, história também, mas realmente inglês, português e matemática têm maior expressão nos colegas que estão aqui presentes. Português, língua não materna, também vi ali. Todas, pois se forem colegas de primeiro ciclo, têm todas as áreas a seu cargo. Educação especial, educação física também. Também temos educadores de infância aqui presentes, economia, arquitetura de computadores, portanto, uma área muito, muito específica, que normalmente é lecionada nos cursos profissionais, não é? Geografia, mas português, matemática e inglês, de facto, e TIC destacam-se aqui neste grupo. O que mais é que podemos saber então, Ana Paula? Que mais informação é que temos aqui? Colegas já aqui com alguma experiência no projeto, mas a grande maioria, pelos vistos, está em agrupamentos que não têm o projeto nas suas escolas, não é? Porque 29 colegas dizem que esta questão não se aplica, portanto, a grande maioria não tem a experiência de participar no projeto, mas é sempre bom virem a estes momentos para também perceberem como é que o projeto pode ser implementado. Quem sabe no próximo ano letivo já saiam daqui inspirados para levar o projeto até aos vossos contextos. Avançamos? Acho que sim, avançamos. Já temos aqui uma grande expressão, não é? Depois, porque é que estão aqui, como eu disse, de forma corajosa, no dia 11 de junho, ao final do dia, porque é que estão aqui neste workshop? Porque querem aprender, vêm aqui pela partilha, pelo conhecimento, à procura de inovação, de se enriquecerem,
por mera curiosidade, e a curiosidade é o primeiro passo para irmos atrás do conhecimento, não é? Portanto, é muito bom quando somos curiosos, hum, à procura de informação sobre novas metodologias também, hum, para saber mais, à procura de partilha e de conhecimento e de inovação. Parecem ser as palavras que mais se destacam. Aprendizagem, conhecimento, partilha, curiosidade, inovação. Muito bem. Parece que eu acho que os participantes já acabaram por responder. De qualquer maneira, também podem continuar a responder a partir de. Portanto, porque o Mentimeter continua aberto, digamos, e podem também continuar a fazê-lo. Eu vou então agora partilhar novamente a apresentação, pois estes materiais também ficam disponíveis portanto, na nossa Moodle. Nós depois também acabamos por, vamos dar-vos todas essas indicações. Vamos relembrar mais uma vez o objetivo central deste workshop, portanto, que é partilhar práticas pedagógicas, portanto, concretas, portanto, em contexto de sala de aula, com ênfase na metodologia de aprendizagem invertida, neste caso, e na utilização de manuais digitais. Portanto, aquilo que nós pretendemos é, portanto, mostrar como estas metodologias são vividas pelos professores e alunos no seu processo de ensino-aprendizagem, como é que os docentes organizam o seu ensino com os manuais digitais, que dinâmicas de aula são utilizadas, no caso da aprendizagem invertida, como é que aplicam, como é que organizam o trabalho, e também como acompanham e monitorizam o seu progresso. Procuramos ainda perceber que percepções têm relativamente aos efeitos, aos impactos, tanto destas metodologias com a utilização do digital e também dos manuais digitais, nas aprendizagens dos alunos, no desenvolvimento das suas competências. Referimos-nos aqui em concreto às turmas PPMD, portanto, onde os alunos têm acesso aos dispositivos digitais, portanto, e trazem-nos para as suas aulas e também têm acesso aos recursos integrados nas plataformas dos manuais digitais. Importa sublinhar que estas abordagens de ensino-aprendizagem, portanto, não se reduzem apenas à utilização do digital. Portanto, há uma combinação intencional e equilibrada entre recursos digitais e também os analógicos, papel e todos os outros recursos que apoiam as disciplinas, portanto, em ambientes que se pretendem, então, estimulantes e confortáveis do ponto de vista do digital também para os alunos. Assim, hoje temos connosco dois agrupamentos de escolas que irão partilhar as práticas desenvolvidas então no âmbito do projeto piloto. Portanto, temos o agrupamento de escolas de Constância, portanto, de Santarém, o agrupamento de escolas de Corga do Lobão, de Santa Maria da Feira. Desde já agradecemos, portanto, a presença e disponibilidade para partilharem connosco. Estas intervenções, portanto, esta partilha envolve a colaboração quer de elementos das direções, coordenadores dos projetos, docentes e alunos também, que vamos ter, com o apoio dos embaixadores digitais e também dos centros de competência em TIC que acompanham as escolas no âmbito deste projeto. As escolas vão mostrar-nos então como organizam o ensino e aprendizagem nas turmas, tanto do projeto piloto, promovendo então a aprendizagem ativa, com especial destaque aqui para a metodologia de aprendizagem invertida. Na segunda sessão, que este workshop, como já referi, tem duas sessões, como é costume. Na segunda sessão, que vai decorrer no dia 18 de junho,
esta será mais dedicada à exploração da própria estratégia, neste caso a estratégia de aprendizagem invertida. Só ainda para referir que este workshop está integrado, como sabem, num conjunto então de 6 workshops. Nós escolhemos estas temáticas para este ano letivo. Começamos pela aprendizagem ativa, depois ambientes de aprendizagem inovadores, portfólios digitais, aprendizagem baseada em projetos, criação de conteúdos digitais pelos alunos e depois, por fim, então, esta aprendizagem invertida. Portanto, já sabemos que temos sempre 2 sessões, a primeira dedicada à partilha e a segunda dedicada à exploração das atividades, portanto, da estratégia. Depois desta introdução e enquadramento do workshop, vamos agora conhecer também um pouco o trabalho desenvolvido pelos centros de competência, junto às escolas que participam no projeto Piloto de Manuais Digitais. Os colegas, temos aqui connosco os colegas José Nunes, Cidália Marques, do Centro de Competência TIC de Santarém, e as colegas Susana Senos e Maria José Loureiro, do Centro de Competência TIC de Aveiro. Portanto, de seguida, portanto, após esta breve introdução, passaremos depois para a partilha de práticas propriamente dita, que é o momento aguardado, digo eu, desta sessão. Vamos começar pelo agrupamento de escolas de Constância, portanto, do Distrito de Santarém, cuja partilha será moderada pelo colega Carlos Estevães, que é embaixador digital do COFAI A23. Depois será a vez do agrupamento de escolas de Corga de Lobão, portanto de Santa Maria da Feira, cuja moderação estará a cargo da colega Célia da Graça Lopes, portanto, que é embaixadora digital do COFAI das terras de Santa Maria. Pronto, agradecemos mais uma vez a presença e disponibilidade quer das escolas, quer também dos colegas moderadores e vamos iniciar então as partilhas que sabemos que serão com certeza muito inspiradoras e relevantes para todos os colegas que nos estão a ouvir e que estão a acompanhar este projeto. Sem mais demoras, eu vou passar a palavra à minha colega Cidália Marques, do Centro de Competência TIC de Santarém. Eu vou continuar a partilhar, não é, Cidália? Sim. Ora, esta escola está connosco no projeto piloto dos manuais digitais há 2 anos. No ano passado, esteve envolvida no projeto de mentorias, este ano no projeto de colaboração entre escolas. Faz parte do grupo de trabalho 2. Nós temos o país dividido em 3 grupos de trabalho. O nosso é o grupo de trabalho 2, que inclui o CCTIC Castelo Branco, CCTIC Mar e Serra, na zona de Leiria, e o nosso CCTIC de Santarém, e assim como o CCTIC do IE de Lisboa, do Instituto de Educação de Lisboa. Temos desenvolvido este ano uma série de sessões em que as escolas fazem partilha das suas práticas, onde detectámos esta partilha que hoje vos vão apresentar, e sem mais demoras vou passar ao colega Carlos, que irá apresentar a escola. Tínhamos aqui também, não sei se... Eu já fui falando, não é? Sim, sim. Agora, não sei grupo... se as colegas também do outro grupo de... Sim, posso falar. Exato. Pronto, como a colega Cidália já tinha dito, nós temos aqui a DGE tem um programa de acompanhamento do projeto piloto dos manuais digitais, que é suportado também com o trabalho dos diferentes elementos do centro de competência. Como é possível visualizar neste mapa, existem 3 grandes grupos de trabalho.
O grupo Trabalho 2, que a minha colega já falou, a Cidália, que tem aqueles, os CCT que ela referiu diretamente envolvidos. Depois temos um grupo azul que tem menos centros de competência, porque também, como se pode analisar pelo gráfico, há menos densidade populacional, não é? E, portanto, as coisas, há menos escolas a acompanhar. E o grupo de trabalho 1, que tem o Centro de Competência TIC de Bragança, do Minho, do Porto, de Aveiro, de Viseu e Soft Ciências, da Universidade de Coimbra, que acompanha 40 agrupamentos de escolas que estão envolvidos neste projeto. E a ideia da criação destes grupos de trabalho foi, como também já foi referido pela Cidália, a criação de mentorias entre escolas, para que dentro de cada grupo elas se pudessem apoiar mutuamente naquilo que são algumas das dificuldades, mas também nas partilhas de projetos bem-sucedidos, de ideias bem organizadas, para que todos pudessem fazer uma implementação do projeto com maior sucesso. Nós acompanhamos então, estes são os grupos acompanhados pelo grupo 2, onde está o Centro de Competência TIC de Santarém, e temos então aqui os 40 agrupamentos divididos em 10 grupos, onde está então o agrupamento de escolas de Corga de Lobão, ali destacado naquele grupo amarelo, e como podem ver, cada grupo tem entre 4 a 5 agrupamentos de escolas, próximos mais ou menos em termos geográficos, alguns nem tanto, por exemplo, um dos grupos é Coimbra, Fornos de Algodres e Viseu, mas ainda assim a distância geográfica foi superada e aqui o que importou foi realmente as escolas conseguirem partilhar as suas boas práticas e partilharem também a forma como têm vindo a superar alguma dificuldade que encontraram na implementação do projeto. E, portanto, tem sido esta a forma que a DGE encontrou de acompanhar as escolas que implementam o projeto piloto dos manuais digitais. Passamos então agora sim à partilha das escolas, Cidália. O Carlos, que é o embaixador digital da zona, irá então passar a quem realmente importa, que é a escola de Constância neste momento, e depois, mais tarde, à escola de Corga Lobão, que têm atividades extremamente interessantes para partilhar connosco. Obrigado. Carlos, eu só vou perguntar se quer que eu continue ou se posso tirar a partilha e depois o Carlos faz a sua gestão. Eu vou voltar a dar as boas tardes a todos. É melhor. Antecipadamente agradecendo o facto de terem reservado este final de tarde maravilhoso, já que não podem estar connosco à beira Tejo, estão a distância. E aqui vamos fazer uma partilha relativamente à aprendizagem invertida que o agrupamento de Constância tem implementado. O meu nome já foi referido, chamo Carlos Estevães, sou embaixador digital do Centro de Formação da Associação de Escolas da A23, que tem sede em Torres Novas, mais propriamente no agrupamento de escolas Ágil Pais. Pois é com particular satisfação que hoje apresentamos o trabalho de uma equipa que desenvolveu um verdadeiro trabalho colaborativo, uma equipa constituída por docentes e alunos deste agrupamento do nosso FAI, o Agrupamento de Escolas de Constância. Este agrupamento integrou o projeto piloto de manuais digitais no ano letivo transato, em 2023-2024. No desempenho das minhas funções e no âmbito do acompanhamento deste projeto, tive a oportunidade de visitar a escola, a sede do agrupamento, e assistir a uma aula de português com a turma do 7º ano, turma A do 7º ano, lecionada pela professora Maria João Correia. Pois foi para mim, que tenho assistido a algumas coisas, esta foi mais uma experiência enriquecedora, e é precisamente essa vivência que a professora irá partilhar mais adiante, cujo foco está na abordagem pedagógica, aprendizagem invertida, e desta vez com recurso aos manuais digitais. Podia não ser, mas foi.
Também notei de facto que o digital está presente nas aulas desta professora de uma forma natural, os alunos sabem o que fazem, o que se reflete no envolvimento e na autonomia destes alunos nestas aulas. Também gostaria de destacar o apoio da direção e a boa colaboração dos docentes envolvidos nesta dinâmica que se criou no agrupamento de escolas de Constância. Além da professora Maria João e de mais uma colega e de um aluno, temos também connosco a senhora diretora do agrupamento de Constância, a professora Olga Antunes, que de seguida foi desafiada para fazer uma breve contextualização da implementação do projeto piloto de manuais digitais no seu agrupamento, e é quem passo agora a palavra, a diretora Olga. Boa tarde. Olá. Boa tarde. Não sei se me estão a ouvir bem, penso que sim. Então, sejam muito bem-vindos. O Carlos dizia que tinha pena de não estarem todos à beira do Tejo, e eu acrescento do Tejo e do Zézer, porque nós somos beneficiados, temos 2 rios, podemos escolher. Mas falando de coisas um pouco mais sérias, primeiro que tudo agradecer o convite que nos foi endereçado, penso eu, ou pelo menos quero acreditar que, por reconhecer que o agrupamento tem algum trabalho em termos de estratégias aplicadas em sala de aula que o diferencia de outros agrupamentos, ou pelo menos poderá ter estratégias interessantes de partilha. Não é nossa intenção que fique a ideia de que nós fazemos tudo bem, não é verdade. Nós aprendemos com os nossos erros, talvez seja essa a nossa diferença. Iniciamos um processo, voltamos atrás, damos passos maiores e passos mais pequenos, e nos manuais digitais também foi. Em relação à caracterização do agrupamento, dizer-vos que é um agrupamento coincidente com o Conselho de Constância, portanto é um agrupamento único. Temos no presente ano letivo cerca de 550 alunos, desde o pré-escolar até ao 12º ano. E o que nós tentamos desde algum tempo foi uma estratégia que tentámos implementar ainda antes da pandemia, mas que teve sempre alguma resistência, e que na altura da pandemia, como não havia forma de dar volta à situação, iniciámos um processo de utilização das tecnologias digitais que não se perdeu porque os alunos regressaram à escola. O projeto piloto dos manuais digitais, desde o primeiro dia, nós fomos acompanhando noutros agrupamentos, mais informalmente, fomos trocando opiniões, e no ano letivo anterior, entendemos que deveríamos iniciar o projeto com as turmas iniciais de ciclo, 5º, 7º e uma turma de 10º, que no caso era uma turma dos profissionais. No final do ano, feita a avaliação, decidimos que não seria suficiente um ano letivo para efetivamente avaliar o impacto dos manuais digitais, e alargamos às turmas de 6º e 8º ano, portanto, no ensino básico temos apenas o 9º ano que não tem manuais digitais. Se a utilização dos manuais digitais teve impacto nas aprendizagens dos alunos, teve de certeza. Resta com uma consciência muito forte, perceber se o impacto foi maioritariamente positivo ou não, e esse é sempre um trabalho que é feito, um trabalho de acompanhamento que é feito em colaboração com os pais, com os alunos e com todos os colegas.
Se há resistências, como é evidente, como qualquer mudança, há resistências. Se todos os professores têm consciência da quantidade de recursos que poderão utilizar e se utilizam recursos disponíveis a 100%, muito provavelmente não, mas esse também é um processo, é uma caminhada que estamos a fazer. Quando nos convidaram e nos falaram numa apresentação de uma aula invertida, esta é uma prática eu digo do agrupamento porque o facto de não digo que é todo o agrupamento, mas é muitas vezes e usada por muitos professores, muitas turmas, em muitas situações. E aqui um pouco pensando que os alunos têm a sua capacidade de aprendizagem anterior, conseguem realizar tarefas cognitivas menos exigentes, mais fáceis, fazem pesquisa, claro que sempre com uma planificação muito organizada dos professores e uma partilha com os alunos daquilo que se pretende e deixar as tarefas cognitivas mais difíceis para a sala de aula. E é disso que se trata, é da capacidade dos alunos recolherem as informações e fazerem as suas próprias aprendizagens que depois partilham com os outros, discutem com o professor e são capazes de eles próprios serem co-construtores da sua avaliação. Se isto é mais fácil para os professores, muito provavelmente não. Até porque quando se organiza uma planificação diferente que muitas vezes tem os minutos tão organizados para o que se vai fazer, é muito mais fácil do que esperar pelas questões que os alunos trazem e ter a capacidade de se reorganizar mentalmente e muitas vezes, muito provavelmente, até as questões são bem diferentes daquelas que tinha pensado e que tinha achado que os alunos iriam encontrar. Esta é uma prática, é uma das práticas de estratégias na sala de aula. Poderíamos falar de trabalhos de projeto, poderíamos falar de resolução de problemas. O que é que eu gostava de realçar? É, efetivamente, esta vontade de que os alunos realizem as suas próprias aprendizagens e os professores ajudem, como é evidente, e sejam os seus mentores, mas que também haja depois o trabalho colaborativo e muitas vezes falamos muito em trabalho colaborativo entre professores, mas o trabalho colaborativo entre alunos é muito importante também e que depois esta estratégia da aula invertida só faz sentido se a avaliação também for adequada. Se nós pensarmos aquilo que é a avaliação formativa, aquilo que é o feedback, o que é que os alunos esperam ouvir do professor, o que é importante partilhar com os alunos e onde é que cada aluno chegou, não como classificação, mas na realização das suas aprendizagens. Eu não sei se depois terei ainda a oportunidade de intervir, mas de qualquer das maneiras, as minhas colegas e o aluno que temos aqui connosco explicarão, penso eu, muito bem o que estamos a fazer na escola e depois teremos a oportunidade de voltar a conversar, se assim o entenderem. Como se sabe, as práticas pedagógicas com recurso a tecnologias e manuais digitais permitem uma aprendizagem mais centrada no aluno.
Nesta aula de português do 7º ano, centrada na estratégia de aprendizagem invertida, pretende-se que os alunos assumam um papel mais ativo e autónomo na construção do seu conhecimento. Assim, a professora atua mais como facilitadora, orientando e apoiando o processo de aprendizagem. Para realizar as tarefas propostas na atividade, utilizam os próprios dispositivos digitais com recurso online. A utilização dos recursos digitais e dos equipamentos tecnológicos é complementada com materiais analógicos, nomeadamente o guião disponibilizado pela professora, o caderno diário e uma ficha de registro impressa. Então, aqui é o cenário, o som, os adereços, a iluminação. Sim, eu já meti. Ok, bom. Agora vamos para a segunda tarefa. Já fizeram o resto também? Sim. Crianças gostam destas coisas, de procurar bonecas que não sabem como são, de mandar perguntar juncos, à beira dos lagos, dos encantos. Ou nestes tempos vão correndo, como é difícil ter os pais entretidos. Bem, mas agora já tenho todo o tempo livre para pensar no que quiser. Falta a piscina. Pelo que eu vi na ficha formativa. Sim, completa? Acho que é... Também alguns dos benefícios de computadores são os quizzes para aprendermos a matéria. Imagina, podemos não saber muito bem, até em casa como na sala, para a professora ajudar mais, a professora pode nos dizer estar a fazer e só ir-nos ajudando a fazer os quizzes. E também, até antes das fichas, podemos estar a fazer os quizzes e também, até podem ser para fazer as fichas. No decorrer das tarefas, os alunos dialogam entre si, ajudam-se uns aos outros, partilham opiniões e pedem ajuda à professora se necessário. Eu gosto de trabalhar com o computador, mas alguns não. Tipo, trabalhar no computador tem algumas vantagens. Podemos ir à busca de algumas coisas, informações. Por exemplo, PowerPoint, podemos fazer lá os nossos trabalhos, trabalho de grupo, podemos compartilhar com os amigos. Isso. Temos as desvantagens, que é a internet. Precisamos de internet para conseguir aceder aos manuais. Mas também temos vantagens, por exemplo, conseguir aceder a recursos que no manual em papel nós não conseguíamos aceder. Eu gosto de trabalhar em grupo porque consigo ouvir a opinião dos meus colegas e assim discutir os assuntos, e acho que também conseguimos dar melhores respostas, ouvir todas as opiniões e depois reunirmos e decidir a final resposta. Ir à procura é uma forma de nós aprendermos autonomamente e conseguirmos assim também obter mais informações. Então, eu acho que eu mudaria para, como são muitos vídeos, são todos iguais e como nós somos todos diferentes, também aprendemos de maneiras diferentes e com a professora percebemos mais, na minha opinião. E só usar o computador para ver os recursos, para não nos deixar tão cansados como nos deixamos. Eu mudaria, por exemplo, pelo digital. Apesar de termos muitos recursos, com o digital, por exemplo, não temos tanta segurança que vamos conseguir acessar. Acho que nós aprendemos mais assim, porque não é a professora a falar tudo e a dizer o que é que nós temos que fazer, e assim nós aprendemos assim mais a ser mais independentes, sem a ajuda da professora em todos os exercícios e a fazer tudo. Então nós conseguimos fazer as coisas mais independentemente e ir à busca das coisas e termos o conhecimento como ir à busca dos exercícios para fazermos e completarmos. A vantagem, eu acho que é em casa, imagina, se tivermos um teste que nós não entendemos a matéria, podemos ir ao computador e procurar vídeos dessa matéria e aprendemos autonomamente. Noutro, também acho que para irmos ao ar livre, se tivermos que estudar um texto do manual, podemos pôr os fones e ouvir o texto e andar ao ar livre e fazer outras coisas. Nós trabalhamos em grupo e partilhamos as nossas questões uns com os outros e muitas vezes as nossas questões são esclarecidas com os outros porque eles ajudam e pronto. E também vamos nós procurar e pesquisar a informação, aos recursos, às informações do manual
E é isso. Ouvir estes alunos é sempre uma inspiração, e cada vez que vejo este vídeo percebo que os alunos não podem limitar-se a estar sentados na sala de aula a ouvir-nos, como fazíamos há 20 anos. Bom, apresento-vos agora um outro elemento-chave neste projeto, a coordenadora do PPMD no Grupamento de Escolas de Constância, desde o ano letivo 23-24, é ela a professora Célia Lopes, que pertence ao grupo de recrutamento 230, leciona matemática à turma do 5º B, uma turma também envolvida com os manuais digitais. Para além desta função, assume o cargo de subdiretora do agrupamento e acumula ainda com a coordenação de Cidadania e Desenvolvimento, e arranjou hoje um tempinho para estar aqui connosco. Teremos também o privilégio de ouvir a professora Maria João Correia, como eu já referi anteriormente, que leciona a disciplina de português, é coordenadora do Departamento de Línguas e tem uma longa experiência no agrupamento, antes do digital, durante o digital e, quem sabe, após o digital. Depois de vermos o vídeo muito elucidativo, Aprendizagem Invertida, convido-as a partilhar algumas reflexões. Em primeiro lugar, pergunto se gostariam de acrescentar alguma informação ou algum comentário ao que foi apresentado no vídeo. Talvez aspectos que queiram clarificar ou sublinhar, relacionados com as dinâmicas da sala de aula, o feedback dos alunos, desafios. Deixo à vossa consideração. Boa tarde a todos. Sim, já estou com som. É que o meu computador pegou-me uma partida e deixou de ter som, e como tal estamos três. Eu, a professora Maria João, que está aqui ao meu lado a espreitar, e ainda o aluno que também vai participar neste workshop. O que é que nós pretendemos dizer? E que realmente julgamos ser pertinente fazer aqui uma síntese, apesar do conceito de aprendizagem invertida já estar plasmado no vídeo, convém efetivamente fazer aqui algumas sínteses e algumas ideias-chave que convém ficar bem expressas. Atualmente na educação existe a necessidade de promover uma maior responsabilidade e autonomia nos alunos face ao seu processo de aprendizagem. Isto é inegável, principalmente para desenvolverem competências essenciais como a autogestão e o pensamento crítico. E é neste contexto que surge efetivamente o conceito da sala invertida. Então, antes de avançar, importa esclarecer o essencial desta metodologia. A sala de aula invertida consiste em inverter o modelo tradicional. Os alunos acedem aos conteúdos teóricos antes da aula, através de vídeos, através de áudios, textos, outros recursos que os professores assim decidirem e que julgarão ser os mais adequados para explorar determinado conteúdo. O tempo de sala de aula depois é dedicado a esclarecer dúvidas, aplicar os conhecimentos e desenvolver atividades práticas ou colaborativas. Esta abordagem, o que é que nos permite? Permite que cada aluno estude ao seu próprio ritmo e no momento e no local que lhe for mais conveniente. Na aprendizagem invertida, este modelo é trazido para a sala de aula, os alunos têm acesso a diferentes recursos e desenvolvem tarefas de forma autónoma ou em grupo, se o professor assim o desejar, em função do seu percurso de aprendizagem. Em simultâneo também trabalham em equipa, pesquisam, realizam atividades, cada um concentrado nos seus próprios objetivos, com o professor a apoiar e a orientar. É importante realçar que esta metodologia exige mudanças significativas, quer por parte dos professores,
quer por parte dos alunos. Os docentes devem libertar-se deste forte enraizamento que têm ao ensino convencional, ao expositivo, e os alunos, por seu lado, devem autodisciplinar-se e também estudar autonomamente. É isso que se pretende, não é verdade? As vantagens desta metodologia: o papel do professor é de orientador, e proporcionando assim uma melhor gestão do tempo, quer no que diz respeito à diferenciação pedagógica, quer mesmo também ao fornecimento do feedback contínuo e de qualidade aos alunos. O aluno, por seu lado, também tem que alterar o seu papel e tem que assumir papel principal no seu processo de aprendizagem, não há dúvida nenhuma. Cuidados a ter que considero que sejam pertinentes também aqui frisar. A resistência à mudança, já a professora Olga o disse, portanto, há sempre alguma resistência à mudança. Depois, a elaboração de critérios de avaliação abrangentes. Não podemos pensar nestas metodologias sem também repensar na avaliação. É importantíssimo conceber rubricas de avaliação construídas com os alunos para avaliar descritores como, por exemplo, a iniciativa, a responsabilidade, também o seu espírito crítico. Tudo isto são áreas de competência do PASEU, portanto nada diferente, mas é importante também fazer uma diferenciação no que diz respeito à avaliação. Depois, também há um lamento a fazer, que é sempre a falta de tempo, que é uma barreira à exploração de todos os recursos digitais que os manuais digitais nos oferecem. Depois, também é de frisar a carência de equipamentos informáticos e as dificuldades de acesso à internet, tanto nas escolas como também lá em casa, como é lógico. Também podemos perceber que esta implementação desta metodologia está condicionada ao uso das TIC, o que pode resultar em algumas desigualdades entre os alunos devido às disparidades de acesso a estas tecnologias. Por outro lado, também pode surgir a ideia errada por parte dos alunos de que o papel do professor passa a ser secundário e que a aprendizagem autónoma por parte deles é suficiente, o que me parece que é, e friso, uma ideia bastante errada, dado que ensinar é muito mais do que simplesmente transmitir conhecimento, não é verdade? É estabelecer esta ponte de empatia entre o professor e aluno e, portanto, o professor partilha saberes, mas também tem que escutar, tem que compreender e tem que reconhecer todas as individualidades dos alunos. Portanto, não nos podemos esquecer que a verdadeira aprendizagem acontece quando há confiança, quando há respeito e quando há sensibilidade. Como tal, é fundamental tudo isto para que o processo decorra com os benefícios que tem. E agora passo a palavra à professora Maria João. Ora bem, então, muito boa tarde. Meu nome é Maria João Correia, sou professora de português desta turma, fui eu que trabalhei com eles. Tenho que trabalhar ao longo do ano e trabalhei também para a preparação deste vídeo. O que é que eu posso contextualizar relativamente ao vídeo? A forma de trabalhar o método penso que está bem espelhada, portanto a forma como as aulas decorrem, não são todas assim, mas na grande maioria procuro que elas o sejam. Portanto, os alunos ali estavam a trabalhar, só contextualizando um bocadinho as atividades observadas no vídeo e muito rapidamente, não alongando. Portanto, as atividades observadas neste vídeo antecedem o estudo do texto dramático, e nomeadamente da obra O Leandro, Rei da Ilíria, que faz parte do programa do 7º ano, portanto, esta obra da Alice Vieira. E esta aula correspondeu precisamente ao início, portanto, a primeira aula de estudo de texto dramático agora no 7º ano. Portanto, são atividades que, em primeiro lugar, visam a aquisição de conhecimento por parte dos alunos, relativamente aos aspectos formais do texto dramático, portanto, as características específicas deste género textual, para depois, posteriormente, identificarem, quer inicialmente em excerto do manual digital, num excerto de uma outra obra, e passarem então, em seguida, ao estudo da
da obra integral, tal como as aprendizagens indicam. Como penso que também deu para perceber, portanto, esta aula não é única, faz parte de um plano mais alargado, portanto, ao máximo é o estudo de obras literárias para as quais as aprendizagens apontam, neste caso concreto da obra de teatro, portanto, do texto dramático, destinada a ser representada, claro. Estas atividades em concreto também tiveram continuidade, não se limitaram a esta aula, portanto, posteriormente ao trabalho realizado, depois de todas as tarefas indicadas no guião, os alunos passaram na aula seguinte à apresentação do trabalho realizado, portanto, eles realizaram o trabalho em grupo, primeiro individual, depois em grupo, umas tarefas individualmente, outras tarefas em grupo, e passaram depois à apresentação dos respectivos trabalhos à turma e à discussão das ideias, e ainda houve depois um terceiro momento de avaliação do trabalho realizado, onde eles apontaram, de facto, as dificuldades que sentiram, correu melhor, correu menos bem, portanto, houve todo esse trabalho posterior que não, o vídeo aqui não espelha. Em termos de aprendizagens, elas têm que lá estar, portanto, as aprendizagens concretas aqui trabalhadas incluem-se mais, ou inserem-se mais no domínio do nosso domínio do português da educação literária, nomeadamente, pois concretamente, na interpretação de textos, interpretar textos em função do género literário em que o texto se insere, neste caso o dramático, reconhecer também a organização do texto dramático, toda a sua estrutura, quer interna, externa, etc. E para tal, para que os alunos adquirissem este conhecimento, foram promovidas estratégias que envolveram compreensão de textos em diferentes suportes audiovisuais, os vídeos, os recursos que o projeto em si disponibiliza para que os alunos possam trabalhar, portanto, excertos do manual digital, recursos que estão no manual digital e outros também que fazem parte da plataforma à qual o projeto pertence, que é, neste caso concreto, a aula digital. Portanto, eu disponibilizei esses recursos, nós temos uma sala digital e eles foram à pesquisa, como eles dizem no vídeo, e peço desculpa pela expressão, à busca da informação, não é verdade? Portanto, deduziram a informação, portanto, a informação implícita, e selecionaram e registaram a informação relevante para os objetivos, portanto, de acordo com os objetivos pretendidos. Tudo isto inserido também nas competências que o perfil do aluno, portanto, requer, nomeadamente as áreas da linguagens e textos, informação e comunicação, e tratando-se de trabalho em grupo, o desenvolvimento pessoal e autonomia também faz parte do PASE, e tratando-se de atividades em grupo, não podia deixar de ser o relacionamento interpessoal. Portanto, e resumidamente foi isto que foi feito e que está aqui subjacente e por trás de todas das imagens que foram vistas. Carlos, já agora, se quiser. Isto foi feito e muito que há para fazer, mas o caminho é mesmo este. E a minha questão seguinte, que me ocorre da escuta ativa das vossas reflexões, relaciona-se com a organização do ensino. Dinâmicas mais ativas e colaborativas trouxeram mudanças nos vossos alunos? Podem partilhar factos, o antes e o depois, como é que os alunos estão a reagir? Estão mais participativos, não gostam de participar? Pronto, vou eu então continuar já essa parte. Sim, nota-se sem dúvida que uma maior motivação por parte dos alunos. Temos de ter em conta também que, neste caso concreto, são alunos ainda muito novinhos e que precisam de uma grande orientação e estímulo também. Eles não são todos iguais e não tenhamos a ilusão de que todos chegam ali super motivados para trabalhar. Portanto, há aqui também vários graus, como num outro tipo de aula qualquer. Mas, de facto, nota-se que, apesar de, como nós vimos também no vídeo, nós deixávamos manifestar os aspectos positivos que gostaram mais, mas
mas também os que encontram de negativos neste tipo de trabalho, e eles disseram aquilo que entenderam nesse aspecto, tiveram liberdade total, mas de facto estas dinâmicas, quando se implementam estas dinâmicas de aprendizagem mais ativas, nota-se de facto que há uma colaboração e uma motivação maior por parte dos alunos. Portanto, eles próprios, como também vimos, reconhecem que desenvolvem mais a sua autonomia, trabalham, um aspecto que eles destacam e que eu acho muito importante é que vão trabalhando ao seu ritmo, claro que não pode ser dentro do tempo que têm para realizar as tarefas, mas vêem-se dinâmicas completamente diferentes, uns já vão mais à frente, os outros ainda cá vêm atrás, mas vão trabalhando ao ritmo e dentro do grupo uns vão puxando pelos outros. Contudo, e como a professora Célia também fez questão de realçar, estas metodologias requerem tempo. Requerem tempo da nossa parte enquanto docentes para as preparar, requerem tempo também na realização das tarefas, na implementação, na realização. Portanto, nós às vezes pensamos que temos aquilo tudo organizadinho e que as coisas vão correr, e não é bem assim. Portanto, eu própria verifiquei isso aqui quando foi desta aula, portanto, houve coisas que ficaram para a aula seguinte, mas o que é certo é que o processo foi sendo adaptado ao trabalho que estava a ser desenvolvido. Para além disso, há que destacar também, e devido talvez à faixa etária, nós com os mais velhos conseguimos um outro ritmo de trabalho, muitas das vezes, aqui há que adaptar o processo de facto, porque nem todos têm a desenvoltura necessária, portanto, para até mesmo à vontade a literacia digital, ou à vontade com o digital, para que as coisas corram de facto da melhor maneira. Contudo, destacar, muito importante, a colaboração entre eles, portanto, dos seus pares, a colaboração com os colegas, apoiando-se uns aos outros, eles próprios também frisaram isso no vídeo, e depois da nossa parte, enquanto docentes, o nosso olhar atento para ir sempre tentando ajudar a ultrapassar dificuldades, orientar o trabalho, imprimir ali um ritmo para não os deixar ficar mais para trás, portanto, e por vezes não é tão fácil assim, porque as solicitações são muitas e nós muitas das vezes saímos de lá extenuados com tanta solicitação, mas desde que o trabalho se faça, acho que tudo se consegue com boa vontade. Por outro lado, nota-se também quando é que a desmotivação muitas das vezes ocorre, quando a tecnologia não funciona. Ou a conectividade, a internet não ajuda, quando os próprios equipamentos, muitas das vezes, muitos deles que já não estão em bom estado, não andam ao ritmo desejado, ou então não conseguem entrar, e nós vimos isso agora com as provas também, em que alguns já estavam a realizar as provas de moda e os outros ainda estavam a tentar entrar nas plataformas, portanto, essas coisas também ocorrem, e nota-se que eles por vezes se desmotivam, mesmo no decorrer da aula, com a utilização do manual digital, as coisas nem sempre correm e há uma certa desmotivação, mas nós também temos sempre um plano B, vamos buscar manuais em papel e então vamos adiantar o trabalho dessa forma e vai-se ultrapassando. Em termos das aprendizagens, e para concluir muito rapidamente, em termos de aprendizagens realizadas, elas vão sendo realizadas, sim, parece-me sobretudo, mas atenção, com os mais novos, requer muito depois a consolidação por parte do professor. Portanto, é imprescindível essa consolidação, verificar, sim senhor, eles aprenderam por eles próprios, adquiriram conhecimento, mas vamos consolidar então se as coisas de facto ficaram, as aprendizagens ficaram de facto realizadas. E elas tornam-se tanto mais significativas, quanto mais tempo tivermos para treinar, aplicar, verificar e consolidar. Pronto, muito obrigada por me terem ouvido, é o que eu tenho a dizer. Fico com a ideia que estes constrangimentos técnicos que a Maria João apontou existirão um pouco por todo o país, mas essa é uma vaga ideia que eu tenho, mas entretanto isto deve ser resolvido mais ano menos ano. E concretamente a manuais digitais, dar um bocadinho o foco aqui aos manuais digitais. Nestas salas de aula com espaços flexíveis de aprendizagem, a utilização deste recurso, os manuais digitais, é um recurso facilitador,
é constrangedor? O que é que a professora Célia tem a dizer acerca disto, já que é coordenadora aqui do cenário? As salas de aulas com estes espaços flexíveis de aprendizagem, não há dúvida que oferecem um ambiente mais dinâmico, adaptado às necessidades dos alunos, portanto, é um benefício. E quando combinado realmente com a utilização dos manuais digitais, o resultado ainda é mais positivo para o processo de aprendizagem, não é? Em que é que se ganha? Ganha-se em motivação, em respeito pelo ritmo de aprendizagem de cada aluno, as possibilidades que cada um tem em explorar os conteúdos, usando os recursos que mais proveito lhe dão. Se acharem por bem que é preferível usar um vídeo, usam o vídeo. Se acharem por bem que é preferível resolverem o exercício, resolvem o exercício. Portanto, há um leque tão diversificado de recursos que os alunos usarão de acordo com as suas preferências. E certamente que a experiência educacional é muito mais eficiente e também alinhada, deixem-me dizer, com as necessidades do século XXI, como é óbvio, não é verdade? No entanto, é importante destacar que há poucas salas com estes espaços flexíveis de aprendizagem. No nosso agrupamento posso dizer-vos que ainda temos salas sem colunas de carregamento, inclusivamente também vos posso dizer que há pouco tempo pedimos orçamento para comprar mais uma, porque o menino caiu, as extensões caídas pelo chão são inúmeras, o menino escorregou, caiu, e tentámos comprar uma coluna de carregamento e pediram-nos à volta de 600 € por uma coluna de carregamento. Portanto, estou a ser sincera convosco, portanto, são estes constrangimentos que também temos que atender, não é verdade? Os alunos, muitas vezes também, como a professora Maria João já referiu, não trazem o equipamento informático, muitas vezes porque o encarregado de educação o recusou, e outras vezes porque também não está em condições de funcionar. Também temos que entrar em linha de conta que há estratégias que os agrupamentos têm que implementar para contornar todos estes obstáculos. O que é que o nosso agrupamento fez? Colocou na papelaria da escola alguns computadores que os alunos, quando não trazem o seu ou quando ele não está em condições de funcionar corretamente, vão requisitar e no final do dia devolvem. Para além disso, também como disse a professora Maria João, temos aqui o equilíbrio entre o híbrido, o equilíbrio entre a parte digital e a parte analógica. Temos nos corredores temos nos corredores armários com os manuais físicos e os alunos podem ir buscar para fazer as suas aprendizagens. Portanto, nunca ficam sem nada para fazer em sala de aula, como é óbvio. Pronto, e estes são os nossos principais constrangimentos. Carlos, não sei se quer que eu lhe dê algumas pistas aqui sobre, pelo menos aqui algumas questões que estão aqui no chat. Tem aqui uma referente que diz, portanto, a Marta Gomes, que diz uma dúvida: como orientam o trabalho dos alunos, listas de verificação, planos individuais de trabalho, guias de trabalho autónomo. Pronto. Depois também o feedback dos pais, as outras questões penso que já foram mais ou menos respondidas de acordo com aquilo que os colegas foram dizendo. Também é aqui uma colega que fala sobre a escrita no papel, mas naturalmente também vimos no vídeo, portanto a questão com o digital não é simplesmente só o digital. E aqui também como conseguem acompanhar todos os alunos, penso que aqui quantos têm por turma, pronto, vamos ver, mas penso que também poderão as colegas também referir aqui um bocadinho Ok, Ana Paula, eu ia pegar, eu desativei o meu chat, já tinha pedido aqui à diretora Olga para dar uma vista de olhos no chat, mas assim é bem mais fácil. Eu ia pegar no que a Ana Paula referiu, numa palavra, eu até vou dizer duas, que são encarregados de educação. Se nós lermos tudo junto, há encarregados de educação, e pelo que eu percebi, neste agrupamento, que eu acompanho mais diretamente, há opiniões muito diversas
quanto ao digital. E como é que os encarregados de educação percepcionam a integração da tecnologia neste processo de aprendizagem dos seus educandos, uma vez que no tempo da maioria dos encarregados de educação não existia isto. E a comparação que eles têm é a forma como eles aprenderam. Isto às vezes cria muitos problemas. O que é que as colegas de Constância têm a dizer? Eu posso partilhar a opinião que temos dos encarregados de educação. Há sempre uma dualidade, como é óbvio, não é? Portanto, há uns que veem com bons olhos a integração das tecnologias, bem como dos manuais digitais no processo de aprendizagem dos seus educandos, acreditam que têm imensas vantagens, como maior facilidade de acesso em qualquer lugar, até mesmo no jardim, e também é um conjunto muito diversificado de recursos que pode tornar o processo de aprendizagem muito mais motivador, interativo. Também podemos pensar, e eles referem isso mesmo, economiza-se papel, o que contribui para a sustentabilidade também do meio ambiente. Há uma outra coisa importante que eles agradecem, é que as costas dos meninos agradecem, dado que o peso das mochilas é bem inferior ao que acontecia antes do digital. No entanto, também temos a outra parte, também temos a outra fração que talvez contabilizada seja ligeiramente superior, e eu vou dizer porquê que realmente isto acontece. Em papel, o que é que consideram? Consideram que o papel oferece aos alunos uma experiência de leitura muito mais confortável, sem ter necessidade de utilizar os dispositivos eletrónicos, o que pode facilitar o foco e a concentração dos alunos, porque eles abrem imensos separadores que nada têm a ver com aquilo que se pretende. Muitos pais também a recusar o kit informático, uma vez que os computadores estão fora da garantia e nada há a fazer, não é verdade? E também apresentam já fragilidades, tantas comorbilidades, que os pais não arriscam em aceitar o kit informático. Depois, também, o acesso à internet é instável, é limitado e há maior segurança, os pais consideram haver maior segurança com o manual físico em mãos. Tal como o Carlos estava a dizer, há uma outra situação, é que eles aprenderam noutra época e a sua literacia, a sua falta de literacia digital é tal que eles não conseguem acompanhar os seus educandos. Portanto, por estas razões, nós fizemos um questionário aos encarregados de educação, porque temos que ir sempre monitorizando e percebendo como é que as coisas estão, em que ponto da situação é que nos encontramos, e num questionário dirigido aos encarregados de educação, se recomendariam ou não a utilização dos manuais digitais, uma grande parte dos pais respondeu que não recomendaria. Portanto, mas isto a dicotomia continua. Digital, não digital, percebe-se efetivamente que a mais-valia seria um sistema híbrido, mas também se compreende que o manual físico tem o mesmo preço de uma licença digital. Portanto, é muito difícil. Vamos tentando complementar e fazer o tal equilíbrio com os manuais físicos e os manuais digitais. É isto que tenho a dizer sobre a opinião dos encarregados de educação. Então, equilíbrio é difícil de alcançar. Eu também me lembro no tempo em que deixei de fazer as autoavaliações dos alunos em papel, no digital, até me arrepiei, porque isto vai funcionar, agora não quero outra coisa. Bom, mas antes de terminarmos e responder a mais questões, É questão eu gostava de... A Maria João, há aquela questão da orientação do trabalho, não é? Se não me engano, está no chat. É só para ele falar. Porque temos aqui um ser humano que pertence à geração alfa. Exatamente. E está com a cara tão animada desde o princípio, desde as 5h30, que eu não gostaria que ele falasse mesmo no final de tudo. Eu tenho que ter uma fotografia e nunca vi um aluno tão interessado numa reunião de professores. Bom, então, chegou a altura de dar voz aqui ao... Eu não vou dizer o nome dele, porque ele vai apresentar-se. Quero agradecer-lhe o facto de ele estar a se portar espetacularmente bem. Só pela cara dele, eu sei que ele tem muitas coisas boas para dizer. Agora vê lá o que é que vais fazer, tá bem? Olá, boa tarde. Eu sou o Martim, sou aluno da turma de 7º ano da professora Maria João. Na minha opinião, aprender com os manuais digitais
Na minha opinião, aprender com os manuais digitais é importante. Acho que sim, porque desenvolve também a autonomia, temos acesso a vários recursos, por isso ajuda muito. Pois, E aprendes mais assim? sim, Muda graças. nas tuas aprendizagens quando utilizas os recursos digitais, sem ser para ajudar câmaras. Então, como temos acesso a vários recursos, mais exercícios, vídeos a explicar, todas essas coisas ajudam muito. Os professores também explicam muito bem, mas nós nem sempre temos um professor à mão em nossa casa para nos explicar a matéria toda. Ou seja, os manuais digitais ajudam nessa parte, em que em casa podemos aceder a eles e rever a matéria que demos nas aulas. Muito bem, obrigado. E nós devemos ter em casa, mas porque esse tempo era do futebol em casa, isso acontece. E tinha muito diferente. Carlos tem que ligar o microfone quando fala, porque senão nós não ouvimos bem. É verdade, tinha aqui uma notificação em cima. Estava eu a dizer que nem todos temos um professor em casa, mas todos os portugueses têm um treinador de futebol em casa, ou uma treinadora, mas isso era ao contrário, devíamos ter todos um professor em casa. Eu não sei se querem que responda a alguma questão colocada já, ou se podemos... Se muito rapidamente puder a colega responder à questão, como conseguem acompanhar todos os Da organização do trabalho, como é que foi organizado? assim muito rapidamente, Sim. e depois terminávamos para passarmos à segunda Com parte. certeza, com certeza. Muito rapidamente, eu tentei reunir aqui várias coisas. O trabalho foi orientado, eles receberam um guião de trabalho. Portanto, eles sabiam tarefa a tarefa, as várias etapas do que é que deveriam fazer, em primeiro lugar. Segundo, passar os recursos que deveriam consultar. Portanto, e uma coisa muito importante, tudo era registado em papel. Umas coisas no caderno diário e depois outra no guião de trabalho e numa ficha de trabalho de síntese dos conhecimentos que eu fiz e que eles deveriam registar. Portanto, eles consultavam a informação, adquiriam, mas tudo é registado e isso foi também prática ao longo do ano letivo. Raras foram as questões, mesmo no manual digital, que eles responderam, portanto, na tela. Foi mais, eles utilizam muito, por enquanto, o caderno diário, o registro em papel, o escrever. Privilegiar muito o escrever. Nem todas as aulas se utilizam o manual digital, houve muita tarefa que foi. Neste caso concreto do vídeo, eles tinham que registar tudo em papel. Portanto, não foi feita nenhuma atividade no manual digital, ainda nesta aula, posteriormente foi. Portanto, foi tudo feito assim. Portanto, um guião de trabalho, ficha de trabalho, lista de verificação, no sentido que eu fui observando e fui vendo se os grupos iam concluindo as tarefas, observando também se eles concluíram, e depois, mediante uma rubrica que eu fiz, em que eles viram os vários critérios, eles autoavaliaram, sim senhora, em termos de grupo, eles próprios, a sua participação no grupo e a participação, o trabalho global do grupo, de cada um dos seus elementos, dos seus pares também. Portanto, através dos critérios dessa rubrica de avaliação, eles autoavaliaram-se oralmente só perante a turma também e heteroavaliaram-se também, os colegas. Portanto, não sei se respondi a tudo. Penso que sim. Muito obrigada, colegas, muito obrigada. Nós vamos avançar. Foi uma excelente partilha e eu penso que depois também poderão até responder algumas questões que estão a ser colocadas no chat. Nós vamos passar para a segunda partilha, portanto, do agrupamento de escolas Córrega de Lobão, e eu vou passar a palavra à colega Célia da Graça Lopes. Ora, então, muito boa tarde a todos. Desde já agradeço o convite que me foi endereçado pela DGE para participar neste workshop. Sou embaixadora digital no Centro de Formação das Terras de Santa Maria, que fica localizado na Rifana, em Santa Maria da Feira, e que integra 15 unidades orgânicas, entre as quais
o agrupamento da Corga de Lobão, que no ano letivo de 2024-2025 integrou pela primeira vez o projeto piloto dos manuais digitais no 5º ano. Portanto, logo no início do projeto, eu tive a oportunidade de reunir com o diretor do agrupamento, o Dr. Manuel Couto, e também com a docente Carla Silva, que é a coordenadora do PAD, para, no âmbito deste projeto, fazer algum acompanhamento inicial e numa continuidade de trabalho com o agrupamento. Gostaria de realçar que logo nessas reuniões iniciais com o diretor verifiquei que de facto havia um grande entusiasmo, é a palavra certa para caracterizar, com que o diretor se referia tanto ao projeto que estava a iniciar, quanto também às dinâmicas de integração de recursos digitais que considerava que já estavam interiorizados na prática letiva dos colegas. E também a implementação de metodologias ativas, nomeadamente a metodologia de aprendizagem invertida, que será também e é uma preocupação no agrupamento, e também a incorporação de recursos tecnológicos de qualidade, que dessem então suporte ao projeto. Além deste espírito de colaboração que se verificou entre os professores envolvidos no projeto, tanto a direção como a equipa de desenvolvimento digital estabeleceram relações para a integração e o sucesso pedagógico e relacional e também tecnológico, a vertente tecnológica muito importante do projeto. Passo de seguida, então, à apresentação do Dr. Manuel de Sousa Couto, portanto, diretor do agrupamento de escolas da Corga do Lobão há 16 anos, é docente do grupo 510 e também mestre em Física pela Universidade de Minho. Convidamos então de seguida o Sr. Diretor a fazer uma breve intervenção inicial, que nos ajude a enquadrar o projeto na escola e também, em particular, a responder à seguinte questão, que é a seguinte: como é que a escola tem procurado criar condições para que os professores possam explorar metodologias como a aprendizagem invertida, entre outras metodologias ativas, com recurso aos manuais digitais. Portanto, tem a palavra o Sr. Diretor Manuel Couto. Muito boa tarde a todos. Obrigado por terem-me convidado para podermos, aliás, obrigado por terem convidado o nosso agrupamento para poder participar neste workshop. Relativamente à utilização da metodologia aprendizagem invertida, acho que a Olga e a Célia disseram praticamente tudo, e eu apenas vou-me focar em alguns pormenores que têm a ver com a nossa organização em termos de agrupamento. A decisão de avançar para os manuais digitais, e mais precisamente no 5º ano, e são todos os alunos do 5º ano que estão com as 4 turmas que temos do 5º ano que estão com manuais digitais, deveu-se essencialmente à necessidade de mudarmos práticas. E essa decisão passou mais pela direção do que pelas equipas educativas ou pelos departamentos. A forma como eu como diretor, vejo a questão da gestão e organização do dia-a-dia de um agrupamento ou não há forma de nós, diretores, e podemos entrar dentro das salas de aula, e tenho a opinião que não devemos fazê-lo, de forma a poder orientar os colegas. A única forma de podermos alterar práticas é alterar a forma como o agrupamento se organiza. E na questão dos manuais digitais, se retirar, neste caso, um instrumento de trabalho que é o manual, que é físico, em papel, e passar a ser digital, obrigatoriamente terá que
haver uma alteração das práticas. A sala não pode ficar organizada da mesma forma como está agora. O trabalho terá que ser... A forma como a aula é planificada terá de ser feita de uma forma diferente, a planificações, até mesmo a própria avaliação terá que ser efetuada de uma outra forma. É certo que há um bocado vim aqui no chat a dizer que a questão do facto de perderem, de deixarem de escrever, utilizar o papel, a utilização de manual digital ou de um computador em contexto do ensino-aprendizagem não significa que o aluno deixe de escrever. Aliás, prova disso somos nós próprios, não é? Que temos a escola altamente informatizada. No entanto, nós não deixamos de utilizar o papel. Aliás, os nossos alunos são aqueles que mais utilizam o digital, porque praticamente todos eles têm um telemóvel, comunicam entre si usando o telemóvel, enquanto que dentro da escola existem regras para a utilização deste tipo de equipamento. E a utilização de manual digital em contexto de sala de aula é utilizado com regras, é utilizado sob a supervisão, no caso, dentro da sala de aula, sob a supervisão do professor. Interessante há um bocado a referência relativamente às questões dos encarregados de educação e da resistência que eles possam ter. A resistência que nós tivemos relativamente à adoção de manual digital veio de encarregados de educação com habilitação superior, enquanto que os restantes, aqueles com habilitação, que temos uma percentagem à volta de 25% dos nossos encarregados de educação têm habilitação até o segundo ciclo, não demonstravam qualquer tipo de resistência à adoção do manual digital. A resistência que veio dos encarregados de educação com habilitação superior deveu-se ao facto de que os meninos iriam deixar de poder escrever, ou iam perder essa capacidade de poder escrever e, como alguém referiu aqui no chat, deixar de treinar a motricidade fina. Interessante é que no concelho onde nós estamos inseridos, nós somos 9 agrupamentos e há 2 escolas privadas. Nas 2 escolas privadas só há manuais digitais. Por isso, em todos os anos de escolaridade nessas 2 escolas privadas não há utilização de manuais físicos, é tudo digital. É interessante porque sabemos perfeitamente que para uma escola privada entram os filhos daqueles encarregados de educação que têm possibilidades de pagar a mensalidade. Foi este o motivo que me levou a tomar a decisão de avançarmos para a utilização dos manuais digitais, e é uma forma de melhorar a literacia em termos informáticos dos nossos alunos e de começarem a adquirir competências que são necessárias, que vão ser necessárias no dia-a-dia deles. E há outro pormenor também que é muito importante pensarmos, nós como educadores. A forma como nós percepcionamos a sala de aula, organizada em linhas e em colunas, usando apenas um quadro, que seja ele branco ou negro, ou não interessa como, ou usar um projetor, ou usar o PowerPoint, não estamos a usar as novas tecnologias. O PowerPoint já era. Neste momento, é importante que os nossos alunos adquiram competências de forma a poderem aprenderem sozinhos. E é isso que se pretende com a aprendizagem invertida. É os nossos alunos aprenderem sozinhos. E o professor passava a ser um facilitador. Vendo bem, qualquer um de nós usar, e os nossos alunos já o utilizam, mesmo os de 5º ano, o ChatGPT ou outra tecnologia, ou então inteligência artificial, e eles não precisam de nós para saber a resposta a uma determinada questão. O que eles precisam de nós é para perceber que tipo de informação, se aquela informação que está a ser dada a eles, corresponde, se é verdadeira ou não. E isto acontece agora. Nós já temos, apesar da inteligência artificial ter apenas 2 anos,
A evolução durante estes 2 anos e o seu impacto no ensino é tão grande que ou nós, escola pública, adaptamos-nos, se não nos adaptarmos, vamos ficar para trás. Há aqui alguém que diz o ChatGPT mente, por isso mesmo é que é importante os professores, para que os alunos percebam que a diferenciar o que é a verdade e a mentira. E já agora deixem-me só dizer aos colegas o seguinte, e sei que é polémico o que vou dizer. Acho que quem precisa de diferenciar entre as fake news e aquelas que não são fake news somos nós adultos, não as crianças, porque as crianças nós temos dentro da sala de aula, o professor só apenas replica ou reflete a verdade, aquilo que está dentro da sua área profissional. Nós, adultos, é que temos que criar, os nossos alunos têm que ter a competência de poder diferenciar o que é verdadeiro do que é falso. É esta a minha perspectiva e é isso que eu acredito. Agora, relativamente à nossa forma como nos organizamos, é certo que quando nós avançamos para os manuais digitais, a decisão foi tomada de não vamos precisar dos computadores que o Ministério da Educação distribuiu para os alunos. Vamos arranjar equipamento em que todos os alunos estejam no mesmo pé de igualdade em termos tecnológicos. E também de forma a que o professor dentro da sala de aula pudesse controlar remotamente todo o equipamento. Só há um senão nisto tudo: o custo da iniciativa. O custo da iniciativa para o 5º ano são 75 mil euros. Ora, numa fase inicial conseguimos recuperar, angariar 55 mil euros, faltam os 20 mil euros, que faltaram 20 mil euros, e os 20 mil euros não é nada comparativamente com o custo de uma rotunda no Conselho, mas não nos foi financiado, a Câmara não nos deu esse tipo de financiamento, que espero que no próximo ano letivo estes alunos do 5º ano tenham todos mesmo, um iPad com caneta e tenhamos no terreno toda a tecnologia necessária de forma a poder agregar todo este equipamento tecnológico e de forma a que os professores possam controlar todos os equipamentos e ao controlar todos os equipamentos não irá acontecer aquilo que há um bocado alguns colegas falavam, que é o facto dos alunos poderem abrir um determinado separador no seu browser, porque o próprio professor consegue controlar quais são os separadores, qual é o link que ele pode utilizar para abrir a página que está a consultar. E também, qual é a aplicação que pode utilizar e qual é o conteúdo que ele pode consultar. Por isso, a plataforma tem a ver com é da Apple e pronto, e os 20 mil euros que faltavam, faltam-nos apenas 22 iPads para todos os alunos terem o seu iPad e as licenças que necessitamos de adquirir para poder utilizar a plataforma da Apple. Pronto. Não sei se me estendi no tempo e espero que não tenham ofendido ninguém aqui com estas coisas do ChatGPT e... Não. Muito obrigada, Sr. Diretor. Agora, tenho a impressão que tenho que partilhar o vídeo, não é? Agora, sim, de seguida ia-lhe pedir para partilhar o vídeo. Bem, vou partilhar. E também uma das coisas que foi referida foi a questão da internet, mas estou a utilizar aqui o meu telemóvel, porque a internet hoje do Ministério da Educação está um bocado lenta. Acho que já está. Sim, já vai abrir. Sim. O que vemos nestas imagens é uma verdadeira jornada de aprendizagem implementada em todo o 5º ano de escolaridade.
Uma transformação que envolve não apenas uma turma, mas todos os alunos, que partem juntos para explorar um novo caminho. Estes são os manuais digitais em ação. Mais do que simples páginas digitalizadas, estes manuais são ferramentas interativas. Uma das grandes mais-valias deste projeto foi garantir que essa exploração fosse equitativa. Adquiriram-se 75 iPads distribuídos por todos os alunos para que todos utilizassem o mesmo equipamento, eliminando barreiras tecnológicas. Com esta base comum, cada aluno aprende ao seu ritmo, explorando vídeos e simulações que tornam a aprendizagem mais profunda. Este é o princípio da aprendizagem invertida: preparar o aluno antes da aula. Mas o que acontece depois desta exploração digital? O tempo em sala de aula transforma-se. Deixa de ser um tempo para ouvir, para passar a ser um tempo para criar, debater, aplicar. E o resultado é este. O conhecimento, inicialmente explorado no ecrã, ganha forma e expressão. Transforma-se em projetos concretos, em pensamento crítico visível, em trabalho colaborativo tangível. Cada um destes trabalhos representa horas de discussão, de resolução de problemas, de criatividade em ação. Este processo redefine papéis. O aluno deixa de ser receptor passivo e assume-se como protagonista da sua aprendizagem, um criador ativo. E o professor? Torna-se ainda mais essencial. É o facilitador que guia a transformação do conhecimento digital para a aplicação real. A tecnologia não é o fim, é o meio. O meio para uma aprendizagem mais autónoma, mais profunda e mais preparada para os desafios do futuro. Muito obrigada, Sr. Diretor. De seguida, e para que se possa fazer também mais alguma reflexão acerca do vídeo que passamos, passo a apresentar a professora Idália Margarida Freitas Rodrigues Lemos, que é docente do grupo 230, também no agrupamento Corga do Luau, assumindo também as funções de coordenadora de Departamento de Ciências Exatas e Experimentais e ainda as funções de coordenadora da equipa educativa do 5º ano. Portanto, além disso, a docente também é formadora. Também se junta a nós o professor Filipe Diogo, que é também docente do mesmo agrupamento, da Corga do Lobão, e leciona a disciplina de português no 5º ano de escolaridade, tendo abraçado também este projeto neste ano letivo, primeiro ano de implementação. O docente Filipe Diogo é também coordenador dos diretores de turma do 2º ciclo. Antes de lhes passar então a palavra, gostaria de lhes perguntar se gostariam de acrescentar alguma informação ou fazer alguma reflexão à partilha que foi apresentada, podendo contextualizar a vossa partilha, contextualizando as atividades que observamos no vídeo, em que momento do percurso de aprendizagem elas se inserem, que aprendizagens essenciais também estavam a ser trabalhadas e se esta aula que nós vimos no vídeo se integrou um plano mais alargado ou se as atividades tiveram depois continuidade nas aulas seguintes. Ora, passávamos então a ouvir o professor Diogo Filipe. Filipe Diogo. Olá a todos, boa tarde, espero que me estão a ouvir, certo? Pronto, sou professor de português das turmas do 5º ano
E aquilo que é espelhado e mostrado no vídeo é bastante elucidativo do modelo de aprendizagem invertida. Estas atividades integram-se nas fases de percurso de aprendizagem invertida, ou seja, a exploração autónoma prévia, antes da aula, e a aplicação e construção colaborativa durante a aula e nas aulas seguintes. O vídeo, só para contextualizar, e prometo ser breve, é aqui feita a introdução à unidade do texto poético. Então, como contempla aqui a aprendizagem invertida, antes da aula, numa primeira fase, disponibilizei aos alunos um conjunto de materiais para trabalharem em casa. Um curto vídeo da escola virtual sobre o que é o texto poético, as suas características, poemas simples para reflexão e algumas perguntas sobre esses mesmos poemas. Isto trabalho feito em casa pelos alunos. Depois, já em contexto de sala de aula e também espelhado no vídeo, os alunos realizam a pares uma atividade de diagnóstico sobre o texto poético da escola virtual e de seguida foi feita a correção dessa mesma atividade, importante para os alunos verificarem o seu desempenho. Em termos de aprendizagens essenciais, ao nível específico do português, a oralidade, a compreensão e expressão oral, a educação literária, o texto poético, a leitura de poemas, os recursos expressivos estão presentes no texto poético e depois também a escrita ao nível da criação de quadras e poemas pelos alunos. Depois, no seguimento da aula, houve a partilha das impressões sobre os poemas lidos e debate sobre o que define o texto poético. Os alunos puderam rever os recursos expressivos através de um quiz do manual digital e depois, em trabalho de grupo, criaram uma quadra aplicando os recursos estudados. Ou seja, sempre numa vertente mais prática e dinâmica. Há depois um seguimento, depois já não surge no vídeo, da continuidade das aulas seguintes, não é? Os alunos tiveram, tendo em conta propostas que aprofundaram progressivamente conhecimentos e competências dos alunos, foi feita a análise e exploração de outros poemas, no sentido de ampliarem vocabulário e interpretação, desenvolveram-se atividades de identificação de sentimentos e sentidos implícitos, com apoio de recursos digitais em debate oral em grupo. Os alunos, posteriormente, aplicaram os conhecimentos adquiridos na criação de pequenos poemas em grupo, com base em temas já também sugeridos pelo professor. Apresentaram os poemas à turma e fizeram gravação das leituras em vídeo utilizando os recursos da sala TIC. Então, a questão da implementação do modelo invertido, a aula inicial com metodologia invertida foi apenas o ponto de partida, não é? Para uma sequência pedagógica estruturada e com objetivos de continuidade e progressão, promovendo o envolvimento ativo dos alunos e a consolidação das aprendizagens. Espero ter sido esclarecedor. Passava agora a palavra à professora Idália Lemos também para fazer algumas considerações sobre o vídeo e sobre também a sua disciplina. Boa tarde a todos. Eu sou professora de Ciências e Matemática do 5º ano e sou coordenadora da equipa. Em relação, vou puxar um bocadinho a brasa à minha sardinha, vou falar nas Ciências e Matemática, que é a minha área. A nossa experiência em aprendizagem invertida tem sido muito positiva nas disciplinas de Ciências e Matemática. É importante que os alunos cheguem à aula já com o primeiro contacto com os conteúdos de aprendizagem, que nos permite aproveitar melhor o tempo em sala para atividades práticas de partilha, de consolidação, de esclarecimento de dúvidas, não esquecendo que o aluno tem um papel fundamental na sua aprendizagem. O nosso papel é orientar e fornecer as ferramentas necessárias.
Eu vou apresentar-vos 2 exemplos de aula invertida que foram feitas pelo grupo, o nosso grupo 230. Em Ciências Naturais, no tema Diversidade dos Animais, foi disponibilizado aos alunos um guião intitulado Bilhete de Identidade de um Animal Selvagem, bem como alguns sites de apoio e recurso do manual digital. Em casa, os alunos visualizaram os vídeos e responderam a um quiz simples. Ao regressarem à sala de aula, já traziam algumas ideias que partilharam com os colegas, tanto em trabalho a pares como em grupo. Foi feita uma apresentação, cada um apresentou o seu animal e foram realizados registros fotográficos também. Esta atividade foi articulada com a disciplina também de matemática, onde os alunos construíram uma maquete do animal, aplicando as aprendizagens essenciais sobre os sólidos geométricos e utilizando materiais recicláveis. Esta atividade foi extensível às 4 turmas do 5º ano. O outro exemplo que eu vou apresentar é já com a minha turma, com o 5º B, que também foi aplicada a aprendizagem invertida. Foi desenvolvido no âmbito do DAC. O projeto chama-se Construção de um Hotel de Insetos, Polinizadores e Sustentabilidade. Os alunos começaram por explorar em casa vídeos, infografias e outros recursos sobre o papel dos insetos polinizadores, os riscos que enfrentam e a importância da biodiversidade e da sustentabilidade. Para apoiar este trabalho autónomo, foi criado um Padlet com os materiais selecionados e orientadores de pesquisa, onde os alunos podiam consultar informação, colocar dúvidas, responder às questões orientadoras, entre outras. Em sala de aula, organizaram-se em grupos para planificar e construir o hotel de insetos. Esta atividade foi desenvolvida de forma interdisciplinar, envolvendo várias áreas. Em Ciências Naturais, aprofundaram os conteúdos sobre as características dos insetos polinizadores. Em Educação Visual, desenharam o esboço da estrutura do hotel de insetos. Em Português, criaram textos informativos e cartazes de sensibilização na ferramenta Canva. Em Moral, refletiram sobre a responsabilidade ambiental e o cuidado com a criação, e em Inglês escreveram descrições do projeto para partilhar com a comunidade. Amanhã este projeto vai ser apresentado aos alunos do 4º ano, que vão visitar o nosso agrupamento, e aos avós dos alunos do 8º ano. O projeto ainda foi articulado com o 8º B, que construiu uma horta biológica e plantou espécies atrativas para os polinizadores, reforçando a ligação entre estes 2 projetos. No âmbito desta iniciativa, os alunos realizaram uma visita de estudo à Casa de Salves, onde puderam observar boas práticas de sustentabilidade e aprofundar os conhecimentos adquiridos. Este percurso permitiu uma aprendizagem ativa, colaborativa e contextualizada, promovendo o desenvolvimento de competências transversais, valores ecológicos e sentido de responsabilidade cívica. É de salientar que este projeto foi escolhido pelos alunos, porque consta do manual digital do 5º ano. Não sei se tem alguma questão. Muito bem, muito obrigada, colega. Tenho uma questão que iria colocar de seguida, que é enquanto coordenadora. Portanto, enquanto coordenadora do Departamento Curricular, perguntava-lhe que tipo de apoio pedagógico é que foi dado aos professores para experimentarem a metodologia de aprendizagem invertida. Foi mais como coordenadora da equipa educativa. Nós temos partilhado, isto foi tudo, o projeto do DAC foi todo feito em colaboração com todos. Quanto à aprendizagem invertida, tenho a sorte de ter já alguns colegas que já tinham participado na capacitação digital, já sabiam o que era a aprendizagem invertida. De qualquer modo, eu comecei por esclarecer a metodologia em reuniões de equipa, partilhei exemplos simples, adequados ao nível dos alunos, apoiei os docentes na planificação das aulas, de algumas aulas, sugerindo temas, recursos dos manuais digitais e modelos de utilização do trabalho. Disponibilizei vídeos, fichas interativas dos manuais digitais para o estudo autónomo em casa e incentivei o uso de atividades práticas e colaborativas em sala de aula. Acompanhei os primeiros ensaios, promovi partilhas de experiência e ajudei a adaptar tarefas aos diferentes perfis dos alunos,
sempre com foco na personalização e no sucesso educativo. Muito obrigada. De seguida iria passar então ao colega Filipe Diogo e colocaria-lhe uma questão que é a seguinte: quais as principais fases que destacaria na implementação de manuais digitais no processo de aprendizagem e também de metodologias ativas, nomeadamente a metodologia de aprendizagem invertida, e como considera que cada etapa, desde a preparação dos conteúdos digitais, à formação de professores, até à adaptação dos alunos e também encarregados de educação, pode influenciar o sucesso desta abordagem. Sim, algumas das perguntas já foram aqui respondidas e abordadas pelo diretor da nossa escola, mas destaco aqui algumas fases que considero importantes. A criação e o uso de materiais interativos e dinâmicos que sejam adaptáveis ao ritmo de aprendizagens dos alunos, como os vídeos, animações, exercícios interativos, e outros formatos que favoreçam a autonomia e o envolvimento dos alunos. Eu creio que aqui a questão da autonomia é um dos aspectos fundamentais neste mesmo contexto. A transição para os manuais digitais e estas metodologias ativas exige que os docentes dominem as ferramentas digitais e as novas abordagens. A formação focada na criação de conteúdos, na gestão de plataformas digitais e na adaptação ao ensino invertido fizeram com que nos sentíssemos mais bem preparados para facilitar a aprendizagem e mediar a construção do conhecimento dos alunos. O acompanhamento e apoio inicial foram fundamentais para que os alunos se sentissem, digamos, mais confortáveis e motivados. É óbvio que houve sempre a fase de adaptação, ok? Mas, como eu estava a dizer, sentirem-se mais motivados para a utilização dos manuais digitais de uma forma gradual, mas de uma forma e de uma maneira eficaz. Para que esta modalidade invertida funcionasse ou fosse funcionando cada vez melhor, os alunos precisaram desenvolver a autonomia, como eu disse há pouco, e disciplina no estudo prévio dos conteúdos antes das aulas. No início, numa fase inicial, foi um dos constrangimentos constatados, que foi aos poucos melhorando com o aumento e o desenvolvimento da autonomia pela maioria dos alunos. Célia, muito obrigada. Sim, não sei se tenho tempo para colocar mais alguma questão. Eu ia sugerir que se respondesse aqui a uma questão que está aqui no chat, Sim. que ela foi colocada e, portanto, ela está relacionada, quer com a aula invertida, vá, digamos, que, portanto, os colegas referiram que, portanto, faz parte do processo colocar os alunos primeiro na fase exploratória, não é? Portanto, a verem de forma individual alguns recursos e depois, para depois poderem trabalhar de forma colaborativa e fazer exercícios mais práticos, etc. E quando a pergunta é, portanto, há sempre esta dificuldade, e quando os alunos não fazem a sua preparação, portanto, como é que os professores resolvem? Portanto, vamos supor que tinham proposto que os alunos em casa visionassem um determinado vídeo ou nos consultassem determinados materiais, depois chegavam e passavam para a fase seguinte. Como é que nós resolvemos o problema? Se colocamos os alunos ali na sala de aula primeiro a fazer essa etapa, no vídeo anterior da outra escola até vimos os alunos com os headphones, ou como é que resolvem? Porque é sempre uma pergunta. Eu acho que a resolução, não sei se posso ser eu. Sim. Pode ser, mas os professores que estão com a...
Não, então vou dar a Sei, palavra. Filipe, queres responder ou queres que responda? Tu, Idália, se Podemos quiseres. ter também visões diferentes. É assim, nós quando quando fazemos este tipo de trabalho, nós colocamos com alguma antecedência, não é assim? E então o que é que nós sugerimos? Os alunos que não tiverem tempo de fazer em casa, eles depois, durante a semana, ou esse período que nós damos, tentam ir à biblioteca e damos a volta ao assunto. Vão à biblioteca, que tem lá computadores e fazem a parte do trabalho de casa. Agora não sei se o meu colega tem outra das, eu costumo fazer Sim, é assim. essencialmente isto. É claro que também temos que ser um pouco sensíveis, porque há alunos, ou seja, na escola nós já temos todos os equipamentos, mas em casa nós sabemos que há alunos que ou não têm o equipamento, não têm equipamentos digitais, por exemplo, têm o telemóvel que não é o mais adequado, certo? Mas conhecendo os alunos percebemos facilmente que se é realmente ou está relacionado com esse constrangimento digital, ou se há aqui alguma preguiça por parte desses mesmos alunos. E também é uma forma de tentarmos incutir nesses alunos aqui alguma disciplina, algum rigor e mostrar-lhes que é importante trabalhar dessa forma em casa. Muito E bem, alguma a responsabilidade flexibilidade, também. E exato, alguma Responsabilidade responsabilidade. também. Sim, 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 sim. exato, Obrigado, Idália. a flexibilidade e também o acompanhamento próximo, portanto, que também poderá ajudar, e também aquilo que a Idália disse, portanto, a atividade não é proposta de um dia para o outro, e fazer também como os colegas da primeira escola que partilharam, portanto, a aprendizagem invertida, já passarem o processo para a sala de aula, e aí os professores já estão com os seus alunos. Célia, eu não sei se o senhor diretor ainda queria referir ou dar mais algum comentário, Não, fazer apenas, mais algum foi comentário. apenas uma dúvida que apareceu aí no chat relativamente ao financiamento. Ah, sim. De facto, nós não somos uma escola TAPE. Todos os agrupamentos têm um orçamento que é feito e é apresentado depois, é elaborado antes do ano civil arrancar e apresentado ao Conselho Geral. Aqui a questão é uma questão de escolhas. E as escolhas têm que ser feitas por alguma razão. É que este processo de passagem para os manuais digitais não se iniciou em maio nem em junho, iniciou-se muito antes, de forma a poder garantir de forma a ser planeado e de forma a garantir o financiamento. É certo que uma escola pública não tem um saco sem fundo, mas tem que cumprir todas as regras da contratação pública e todas elas foram cumpridas. Agora, também às vezes temos que nos sujeitar aos constrangimentos e arranjar soluções. Foi o que aconteceu. Foi um constrangimento relativamente a um financiamento que devíamos ter e não o tivemos, e que esperámos ter Muito bem. ano civil, e pronto, é isso só. Muito obrigada. Eu só queria agradecer aos colegas, porque estamos já em cima do tempo, não é verdade? Queria agradecer as partilhas, queria agradecer ao agrupamento de escolas Corga do Lobão, todo o empenho que teve na realização tanto do vídeo como depois também da preparação. Muito obrigado a todos. Muito bem, muito obrigada, Célia, muito obrigada. Nós também estamos na reta final e temos mesmo que finalizar o workshop. Já estou aqui a olhar para a hora e falta um minuto, precisamente. Portanto, resta-nos agradecer. Eu penso que toda esta dinâmica sobre a aprendizagem invertida ficou muito bem explicada. Nós também vamos ter uma segunda sessão, mas todas estas partilhas foram muito importantes porque mostraram na prática como é que se faz, como é que os professores a utilizam, como é que utilizam os recursos dos manuais digitais.
Também houve tempo também para reflexão sobre, quer por parte dos senhores diretores, dos senhores coordenadores e também dos professores e até de um aluno, portanto, sobre a importância da utilização, quer do digital, neste caso dos manuais digitais, seus recursos, mas também a importância do analógico, portanto, aqui combinado de uma forma muito fluida e portanto, que com o interesse, não é? Com o foco na aprendizagem, no desenvolvimento das competências dos alunos. Nós relembramos que a segunda sessão será no dia 18 de junho, portanto, à mesma hora, será 2 a 8, que nós vamos falar também mais um pouco e explorar mais um pouco sobre esta metodologia da aprendizagem invertida e resta-me agradecer em nome da equipa a todos os oradores, a todas as escolas convidadas, aos colegas moderadores, aos colegas dos centros de competência e a todos aqueles que estão a assistir e também a apoiar esta sessão. Muito obrigada e um resto de um bom final de tarde para todos. Boa tarde a todos. Obrigada, Obrigada pela igualmente. Deus, boa presença. tarde, obrigado.